Toda vez que alguém começa a ouvir jazz, existe um caminho quase inevitável. Miles Davis, Joe Coltrane, Charlie Parker, Bill Evans, e existe uma razão para isso. Esses músicos realmente ajudaram a transformar a história da música do século XX. Mas, quanto mais tempo você passa ouvindo jazz, mais percebe que o gênero é cheio de figuras difíceis de organizar numa estrutura lógica. Artistas que parecem viver um pouco nas margens da história oficial. Alguns eram experimentais demais, outros mudavam constantemente de direção. Outros simplesmente nunca se encaixaram na imagem clássica do jazz. E talvez seja justamente por isso que eles continuam tão fascinantes, porque cada um deles parece apontar para uma possibilidade diferente da música. Hoje eu quero apresentar para vocês 5 músicos de jazz que eu gosto bastante particularmente, mas que são pouco falados aqui na internet. Mas antes da gente começar a nossa lista, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, aproveita esse momento, rapidinho você faz isso. Aqui nesse canal a gente fala de bastante coisa, de história, de filosofia, tem alguns vlogs, a gente fala de música e é muito bacana. Já deixou o like? Então, bora pro vídeo. Ahmad Jamal nasceu em Pittsburgh em 1930. Começou a tocar piano ainda criança e rapidamente ganhou fama como prodígio. Mas o curioso é que, apesar da técnica absurda, o que tornou Ahmad Jamal importante não foi o virtuosismo, foi a contenção. Na década de 1950, grande parte do jazz caminhava em direção a improvisações cada vez mais rápidas e densas. Era o auge do bebop. Ahmad Jamal fez quase o oposto. Ele trabalhava com espaço, silêncio e pausa. Em muitos momentos parece que a música dele estava esperando para acontecer. E isso cria um ambiente de tensão muito particular. Miles Davis ficou obcecado pela forma com que o Ahmad organizava a dinâmica e a economia dentro da sua música. Existe até uma frase famosa do Miles Davis em que ele diz: todos deveriam copiar o Ahmad Jamal. E ouvindo discos como o que eu vou indicar para vocês aqui hoje, fica fácil entender o porquê. O Ahmad Jamal, ele não soava como alguém preso ao seu próprio tempo. Ele mantinha longos períodos de repetição em certas músicas ao vivo, quase como um músico minimalista. Isso irritava parte da crítica na época, porque alguns esperavam demonstrações constantes de virtuosismo. Mas justamente essa insistência hipnótica virou uma das suas marcas. Enquanto muitos pianistas queriam impressionar pela quantidade de notas, Ahmad Jamal parecia interessado em fazer o tempo desacelerar. E é muito louco, porque se você para ouvir alguns pianistas daquela época, parece que eles são arquivos e registros históricos. Ou seja, eles estavam ali teoricamente produzindo aquilo que o seu tempo produzia. Então quando você ouve hoje, você fala, pô, isso é da década tal, isso é da época tal. Agora, o Ahmad Jamal não. Ele está completamente desassociado disso, e se você ouvir ele ainda hoje, vai soar moderno. Eu sugiro vocês ouvirem o álbum At the Pershing, But Not For Me. Esse é provavelmente o disco mais importante para entender Ahmad Jamal. A versão de Poinciana virou praticamente uma aula sobre espaço e dinâmica no jazz. E o próximo nome da nossa lista é, sem dúvida, alguém incrível. E eu conheci o nome dela através desse livro aqui, Jazz Ladies. Eu percebi, conforme eu estudava a história do jazz e conhecia músicos, eu fiz um estudo rigoroso, né, pegando cada época, cada estilo e construindo quase uma árvore genealógica com diversos músicos do jazz. E eu percebi que haviam poucos nomes de mulheres na minha biblioteca, digamos assim, sonora, né? Eu conhecia muito pouco nome de mulheres
que eram jazzistas, musicistas incríveis. E aí eu encontrei uma vez esse livro, que é Jazz Ladies, da Stephanie Coerlin, e se chama A História de uma Luta. E foi aqui que eu conheci o nosso próximo nome da lista. Mary Lou Williams nasceu em 1910. Isso significa que ela praticamente atravessou toda a história do jazz moderno. Ela começou tocando durante a era do swing, depois acompanhou o nascimento do bebop e mais tarde se aproximou do jazz moderno e até da música sacra. Pouquíssimos músicos conseguiram sobreviver artisticamente a tantas transformações. Mary Lou conseguiu. E talvez o mais impressionante seja perceber quantos músicos gigantes passaram por ela. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, todos de alguma forma reconheciam a sua importância. Mas existe algo muito curioso na trajetória dela, porque durante muito tempo Mary Lou Williams ela parecia mais como uma grande influência do que como protagonista da própria história, como se a sua presença estivesse espalhada pela história do jazz sem necessariamente ocupar o lugar que ela deveria ocupar. Talvez isso diga muito para nós sobre como a história da música costuma ser escrita. Quantos nomes de mulheres talvez já foram apagadas ou simplesmente colocadas de lado na produção musical simplesmente por serem mulheres. E a gente precisa quebrar esse ciclo. E é muito louco porque Mary Lou Williams, ela não é só uma musicista de respeito. Ela tem uma participação ativa na história da vida de muitos outros músicos. Para vocês terem uma ideia, ela já chegou a receber na própria casa muitos outros músicos do jazz que estavam passando por momentos de crises. O Charlie Parker, por exemplo, frequentava muito seu apartamento em momentos difíceis. Alguns historiadores dizem que Mary Lou virou praticamente uma figura espiritual e digamos que maternal dentro ali do seio do jazz. Tanto que esse lado mais espiritual e cuidadoso dela, digamos assim, levou ela posteriormente a se converter ao catolicismo e até compor música sacra. Quando ouvimos suas composições hoje, impressiona a sensação de liberdade. Ela parecia incapaz de permanecer parada esteticamente. Existe uma inquietação permanente na música dela, como alguém tentando acompanhar um mundo que estava mudando rápido demais. E como introdução à sua música, eu acho interessante você conhecer o álbum Zodiac Suite. Sem dúvida, para mim, é o disco que mais mostra como ela estava à frente do seu tempo. Ela mistura jazz, música erudita, arranjos completos que com certeza eram muito incomuns para a década de 40. Se Ahmad Jamal parecia buscar silêncio, Sun Ra parecia buscar outro universo. Literalmente, ele é um dos personagens mais excêntricos da história do jazz. Em alguns momentos, Sun Ra ele chega a dizer que nascer da Terra não era suficiente para explicar a sua música, a atmosfera da sua música. Então ele começou a dizer simplesmente que veio de Saturno. E o mais interessante é que ele não tratava isso como metáfora ou como uma espécie de piada. Durante décadas, ele criou uma obra gigantesca, misturando jazz, música eletrônica, filosofia, espiritualidade, poesia e até ficção científica. Muito antes do termo afrofuturismo se popularizar, Sun Ra ele já imaginava futuros possíveis e espaços para artistas negros, principalmente fora das estruturas americanas comuns ali, tradicionais. Os shows da orquestra pareciam cerimônias cósmicas. Roupas brilhantes, improvisações caóticas, percussão tribal, sintetizadores. Em certos momentos, sua música parece vir do passado mais remoto. Em outros, parece música de um futuro distante. Essa, sem dúvida, é a coisa mais impressionante, a sensação mais interessante da música do Sun Ra. Ele conseguiu fazer com que o jazz deixasse de ser apenas um gênero musical e se tornasse praticamente uma cosmologia própria. Ele chegou até a afirmar que o nome dado pelos pais para ele estava morto. Ele literalmente recriou a própria biografia. E existe algo muito poderoso nisso, porque Sun Ra ele não queria apenas criar uma
uma música futurista. Ele queria praticamente se transformar numa entidade mitológica. E isso faz a gente pensar sobre diversos artistas que acabam recriando a própria vida ou até mesmo construindo personalidades, construindo identidades para sobreviver ao tempo. O seu álbum que mais me impressiona é o Space is the Place. Esse é o portal de entrada perfeito para o universo do Sun Ra. Caótico, espiritual, cósmico e completamente fora de qualquer padrão tradicional do jazz. O próprio título já resume toda a filosofia dele. Hassan Holloway Kurt perdeu a visão quando ainda era criança, e isso talvez tenha alterado toda a forma com que ele vivia e vivenciava a música. Digamos que ele ouvia possibilidades em excesso, tocava vários instrumentos ao mesmo tempo e ainda misturava tudo isso com humor, virtuosidade e caos de uma maneira muito particular. Mas existe algo muito curioso aqui, porque Hassan, ele nunca quis utilizar a técnica simplesmente pela técnica. As apresentações dele eram quase performáticas. Em muitos momentos parecia que a música estava transbordando, como se um único instrumento não fosse suficiente para acompanhar as ideias que surgiam. Existe uma frase dele que eu acho muito interessante, onde ele diz: "Música é uma linguagem universal, mas poucos falam os seus dialetos." E é isso que torna ele tão fascinante, porque ele parecia falar um dialeto próprio dentro do jazz. Um idioma estranho, intenso, mas completamente imprevisível. Ele era uma espécie de showman, ele carregava vários instrumentos pendurados pelo corpo. Era flauta, trompete, apitos, penduricários que faziam barulho. As apresentações dele surpreendiam até fisicamente, não só pela música. E existe ainda um elemento de superação muito incrível, porque mesmo depois de ter tido um derrame que paralisou todo um lado do seu corpo, ele não quis parar de produzir. E ele simplesmente reaprendeu a tocar quase todos os instrumentos usando apenas uma mão. E uma das coisas que mais me impressionam e que mais fazem eu admirar o trabalho do Hassan é que ele demonstra praticamente uma obsessão pela música, né? Eu sempre falo para as pessoas próximas a mim que eu sou apaixonado por pessoas que são excelentes no que fazem e obsessivas pelo que fazem. Eu acho isso incrível, e ele era um desses caras. Vale a pena ouvir o álbum The Inflated Tear, talvez o disco mais emocional e acessível dele. Ainda existe toda a excentricidade característica do Hassan, mas com momentos extremamente melancólicos e humanos ali. A faixa título é maravilhosa. Mulatu Astatke nasceu na Etiópia, mas estudou música em Londres, Nova York e Boston. E isso explica a parte da singularidade da sua obra. Mulatu absorveu o jazz americano, mas nunca abandonou as estruturas melódicas da música etíope tradicional. E o resultado foi o chamado Etiojazz. O mais foda disso é que o jazz não virou apenas um gênero estadunidense. Ele se espalhou pelo mundo e foi reinventado por outras culturas. E o Etiojazz é isso, uma música profundamente híbrida. Os arranjos lembram muito o jazz modal dos anos 60, mas as escalas, o ritmo e a atmosfera parecem pertencer a outro lugar. E existe algo extremamente cinematográfico nos discos dele, como se cada faixa fosse atravessada por memória, deslocamento, viagem. Durante muito tempo, Mulatu permaneceu relativamente desconhecido fora da Etiópia. Mas nas últimas décadas, sua obra foi redescoberta por músicos, cineastas e produtores do mundo inteiro. Muita gente acabou conhecendo a sua música através do filme Broken Flowers, do Jim Jarmusch. E ouvindo sua música hoje, fica difícil não perceber como o jazz sempre foi uma linguagem em movimento, mudando de continente, mudando de sotaque e mudando de forma.
E assim como a sua música atravessou o tempo e encontrou sempre o ouvinte certo, eu espero que esse vídeo esteja sendo um instrumento para você conhecer o trabalho dele. E para conhecer, eu indico o álbum Mulato of Ethiopia. Esse disco praticamente define a sonoridade Ethio Jazz. Muito hipnótico, quente e cinematográfico, como eu falei anteriormente. Sabe aquele álbum que transforma o ambiente quando você ouve? É isso, esse álbum é exatamente isso. E para você que ficou aqui, eu quero te apresentar um artista bônus dessa lista que parece ter saído de um conto do Carlos Drummond de Andrade. Eu estou falando do brasileiro incrível chamado Ginga. O Ginga é, sem dúvida, um dos músicos mais difíceis de classificar dessa lista. Ele nasceu no Rio de Janeiro e começou a sua história na música ouvindo samba, chorinho e música popular brasileira. E enquanto parte do mundo tentava reinventar o jazz nos clubes de jazz em Nova York ou criando essas atmosferas cósmicas malucas, no Brasil, um dentista escrevia harmonias impossíveis em silêncio. E conforme essas composições elas foram amadurecendo, a sua música ela seguia caminhos muito particulares. E em certos momentos a sua música até parecia desafiar a lógica tradicional da música brasileira daquele período. Os acordes mudam de direção inesperadamente. As melodias parecem caminhar por lugares improváveis. E ainda assim, tudo soa profundamente brasileiro. Existe algo muito íntimo na música dele. Ela não parece grandiosa, não parece feita para espetáculos. A música do Ginga parece uma grande descoberta. Como alguém sentado sozinho com um violão, tentando encontrar combinações sonoras que ainda não existem. Eu aconselho vocês a ouvirem o álbum Cheio de Dedos. Esse talvez é o disco que melhor apresenta esse universo harmônico do Ginga. Ele é sofisticado, estranho, cheio de harmonias, com aquela cara de Brasil, mas com melodias bastante imprevisíveis. E é aquele típico álbum que você quer voltar a ouvir, né? A gente costuma dizer nos estudos que a melhor leitura é sempre a releitura, né? Às vezes você lê um livro e você fala, caramba, eu curti muito, mas tem muita coisa aqui que talvez eu não consegui compreender. Aí passa, sei lá, 3, 4 anos, meses, aí você pega para reler aquele mesmo livro e isso faz com que você compreenda muito mais aquele universo. E esse álbum do Ginga é exatamente isso. Você vai ouvir a primeira vez, você vai achar bacana. Aí depois você ouve de novo, você vai falar, caralho, esse bagulho aqui é monstro. Aí você vai ouvir de novo e cada vez vai ser mais impressionante. Falar do Ginga com certeza é um encerramento bonito para essa viagem. Os músicos mais fascinantes do jazz talvez sejam justamente aqueles que escaparam da definição de jazz. Porque depois de atravessar tantos lugares diferentes, clubes americanos, experimentações cósmicas, improvisações caóticas, paisagens etíopes, você chega numa rua silenciosa do Brasil e encontra alguém criando harmonias tão estranhas e sofisticadas quanto qualquer outro músico do mundo, sem precisar sair daqui, da nossa própria casa. Tem mais, galera, eu produzi uma playlist no Spotify com todos os álbuns que eu indiquei aqui para vocês. Nesse QR Code que está aparecendo aqui do lado, você pode escaneá-lo e você vai cair diretamente nessa playlist. É só você seguir ela lá e curtir essa viagem. E se caso você achar melhor, na descrição desse vídeo aqui também vai estar o link da playlist para vocês seguirem. Eu simplesmente coloquei o álbum inteiro que eu indiquei para vocês na sequência desse vídeo para vocês curtirem essa viagem incrível comigo. E o mais legal é que isso nos dá uma sensação de percurso mesmo. Quase como que uma viagem sonora atravessando diferentes maneiras de imaginar a música. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que vocês curtam bastante essas indicações, que vocês ouçam a playlist. A minha intenção com esse vídeo foi ampliar um pouco o horizonte sonoro daqueles que me assistem. Talvez você já conhecesse um ou outro artista desse vídeo, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também outros artistas lá do B, né, aqueles que são pouco conhecidos, que merecem ser ouvidos e que merecem ter aí a sua música espalhada pela internet. Eu quero agradecer muito para você que está inscrito nesse canal, para você que assistiu esse vídeo até o final, para você que está fazendo parte dessa comunidade, e nós estamos apenas
começando um trabalho aqui na internet. Então, para você que está dando essa força, para você que está compartilhando, comentando aqui, o meu muito obrigado. Bom, esse vídeo terminou aqui, mas semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, tem mais algum ensaio, algum vídeo, alguma coisa que vai aparecer aqui nesse canal. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até mais. Mm-hmm.